Até vou pedir aqui licença à doutora Bruna, registrar a presença dela aqui, que também faz essa orientação, e aos demais profissionais do direito, para ser um pouco menos técnica e vim contar realmente para vocês, mulheres, que aqui são as principais interessadas, a minha vivência, né? Além de profissional do direito, trabalho na prefeitura, como já falei antes, tenho um escritório aqui em Colinas de porta aberta para todos vocês, também faço um trabalho na Comissão da Mulher da OAB, aqui da seccional, da subseccional de Presidente Dutra, voltado para a mulher e para a mulher advogada também. Eu também comento muito, sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo, o que eu passei. Então hoje eu vou deixar de ser técnica e vou contar um pouco da minha experiência de vida para vocês. Porque talvez algumas de vocês já tenham passado, ou se não passou, pode vir a passar algum dia, mas conhece alguém que já passou por uma situação difícil, um relacionamento abusivo, uma violência doméstica, qualquer dos tipos que já foi citado, tem uma vizinha, um parente, alguém. E a gente precisa estar atento a isso e conversar sobre isso cada vez mais. E aqui eu parabenizo e já aproveito para agradecer à secretária de assistência, Jaquene, que me fez esse convite, que vem falando comigo há muito tempo, por estar disponibilizando momentos como esse, né? Então eu fiz uma colinha aqui para não falar demais, que eu sei que todas as mulheres têm afazeres além desse de hoje. Então eu vim falar um pouco para vocês sobre a importância de reconhecer as formas de violência doméstica, que não só é aquela que deixa marcas, né? Às vezes deixa marcas internas que a gente vem sempre aguentando, achando que pode aguentar. E toda violência doméstica e familiar, ela começa de um relacionamento abusivo. E a gente precisa saber o que é um relacionamento abusivo para poder identificar se estamos passando por isso, se alguém aqui perto da gente está gostando, para poder sempre conversar, orientar, ser um ombro amigo nesse primeiro momento. Porque normalmente nós mulheres, e como eu falei, eu vim falar minha experiência de vida, porque além de advogada, eu fui vítima de violência doméstica em um relacionamento passado, inclusive com o pai do meu filho. Eu sofri violência psicológica sem perceber, porque a gente na época não aprendia isso na faculdade, a gente não aprendia isso na escola, os pais da gente não conversavam com a gente, né? Falava de sexo, de camisinha, mas não falava assim, filha, cuidado com relacionamento abusivo. Então tudo isso a gente precisa prestar atenção para ensinar a nossa filha pequenininha não aceitar e o nosso filho não ser um abusador também. Então passei por 2 momentos de violência física muito séria, não tive vergonha de denunciar, porque desde o começo eu sabia que eu não era culpada, que eu não tinha participação naquela violência, e comecei a transformar essa dificuldade minha, essa violência, esse processo judicial, esse processo meu de me melhorar, como uma forma de estar ajudando outras mulheres. Então, para reconhecer esse relacionamento abusivo, o doutor Arão falou muito bem, a gente precisa saber o que é esse ciclo de violência doméstica e familiar, que ele engana a gente. Você está vivendo, conhece uma pessoa, está vivendo bem com ela, e essa pessoa começa a demonstrar posse exagerada, um ciúme exagerado, um controle exagerado, e você fica pensando que é amor. Não é amor, não. Já são indícios que essa outra pessoa é uma pessoa violenta. Então, quando isso começa a ficar mais complicado, essa pessoa violenta, e essa pessoa violenta pode ser tanto um homem como uma mulher, que a gente esquece de falar que existe relacionamento de mulher com mulher, que hoje em dia tem que ser cada vez mais naturalizado. E nesse relacionamento pode ter um abusador e a vítima também. Então fiquem atentos. E aí tem uma hora nesse ciclo de violência que esse homem explode e ele comete alguma das formas de violência que a doutora Jéssica, defensora, falou aqui. E eu não vou repetir para me alongar muito. E depois ele se arrepende. E esse arrependimento é real. Eles choram, eles pedem perdão, eles pagam a pensão quando está atrasada, ele agrada filho, agrada mulher, só até novamente se chatear com alguma coisa e voltar a cometer
manter todo esse ciclo. Por isso que a gente fica perdida. Ele vai mudar, ele não vai mudar. Ele vai melhorar, ele não vai melhorar. Mas ele me prometeu, eu vou acreditar. E a gente acaba caindo nesse erro. E eu sempre conto, minha prefeita Valmira, sempre que eu falo sobre isso, já fiz outras palestras em São Luís, fizemos momentos juntos, né, minha secretária da mulher, a doutora Luciene. Eu falo sempre da história do sapo. Eu queria perguntar para vocês se vocês sabem, se eu pegar um sapo e jogar numa água quente, fervendo, ele morre? Não, o sapo não morre não, ele vai pular dessa água, porque ele viu que ali tem um perigo, né? Agora se eu pegar um sapo, esse mesmo sapo, e jogar numa água bem friazinha e esquentando devagarzinho, de pouquinho em pouquinho para essa panela ferver, esse sapo vai morrer? Ele vai morrer. Esse sapo que eu vou esquentando devagarzinho, ele vai morrer, ele não vai nem perceber. Vocês sabem por quê? Porque ele se adapta àquele ambiente. Ele vai se adaptando àquela água que vai esquentando aos poucos. E nós mulheres somos assim. Todas que estão aqui são exatamente assim. A gente vai se acostumando a ele falar da roupa, a gente vai se acostumando a ele falar de pequenas coisas como o nosso trabalho, como amizades, como família, e isso vai aumentando. Ele vai controlando o nosso dinheiro, a gente já não sabe mais onde o dinheiro dele vai, o nosso vai. E aí a gente vai se adaptando até ele dar o primeiro empurrão, dar o primeiro tapa. E sabe onde é que isso chega? Vocês sabem onde isso chega? No caixão. Porque é só a mulher que morre no final. Vocês não veem o homem agressor morrendo. Quem morre é a mulher. E o que a gente pode fazer para que não chegue nesse caixão? Para que a gente seja aquele primeiro sapo. Qual foi o sapo que eu falei primeiro? Que vê logo o perigo da água quente e pula longe. A gente tem que ter exatamente momentos como esse. A gente tem que reconhecer que a gente está num relacionamento doente, tóxico, abusivo, e a gente tem que saber a quem recorrer, que são exatamente as pessoas que estavam sentadas aqui, que são as pessoas que vocês convivem quando vêm para cá, e é com a gestão da prefeita Valmira, que é preocupada em acolher todas as mulheres, as crianças e os dependentes. Então prestem atenção exatamente nessas pessoas para vocês procurarem. Depois eu vou pedir para a Jaquênia apresentar psicóloga, Maísa, assistente social, doutora Bruna Varão, que faz esse atendimento também, tanto no escritório privado como na prefeitura, nossas secretárias que já falaram que também estão comprometidas, e todos esses profissionais que estão aqui e que vão ser apresentados estão todos preparados para conversar, acolher e orientar vocês. Deixa eu só ver se eu não esqueci de falar mais nada, não quero me alongar muito. Sim, além disso tudo, reconhecer, ficou com a história do sapo na cabeça, o que eu vou fazer para não aceitar, e aqui eu sou a prova viva de que a gente consegue viver muito melhor fora de um relacionamento desse, porque eu passei por tudo isso, fiquei de olho roxo, tive complicações, processos judiciais, mas estou aqui, melhor do que antes, ganhando meu dinheiro, vivendo bem com meu filho e trabalhando. A gente precisa de basicamente 3 coisas. Reconhecer que a gente tem uma dependência psicológica e emocional desse agressor. Então, no primeiro momento, quando você acaba de sofrer qualquer tipo de violência dessa, tá? E elas são inúmeras, eu falei bem pouquinho. No primeiro momento você vai ficar com raiva desse agressor. Mas aí depois você vai pensar, mas eu moro com ele. Mas eu como da comida que ele bota na minha mesa. Mas eu tenho um filho com ele. E isso tudo é uma dependência que a gente tem daquele homem ou daquela mulher. A segunda coisa é procurar um meio, e a nossa gestão, a Secretaria da Mulher é muito preocupada com isso, é sair da dependência patrimonial. A mulher
precisa entender que ela tem que ganhar o dinheiro dela. E precisa entender também que mesmo que não esteja junto desse homem, ele vai pagar a pensão para o filho. Se ele te proibiu de trabalhar e de estudar, a justiça também vai garantir uma pensão para você, mulher, por um tempo reduzido, por um tempo menor. E não fiquem achando que ele não vai pagar, porque a única coisa que dá cadeia no Brasil ainda hoje é homem que não paga pensão. Aí vocês procuram a doutora Bruna, me procura qualquer advogado da nossa cidade que ele está preparado para te ajudar. Se não puder, se não quiser, procura a doutora Jéssica também. Procurem sempre alguém que possa orientar vocês. E a terceira coisa, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora, é ter uma boa rede de apoio. Essa rede de apoio começa normalmente lá dentro da nossa casa, ou com a nossa mãe, com a nossa irmã, com uma prima, e começar a contar o que você está passando e entender que não é normal. Essa rede de apoio ela é ampliada quando uma gestão é preocupada com a mulher, oferecendo serviços como psicólogo, assistente social, terapeuta, serviço jurídico, serviço médico e hospitalar, porque muitas vezes no primeiro momento essa mulher precisa. E essa rede é ampliada com o sistema de segurança que vocês viram aqui, delegacias, presídios especializados, e também com o sistema de proteção judicial, que é exatamente eu, doutora Jéssica, como defensora, o promotor e o juiz. Se todos eles estavam aqui hoje, é primeiro porque estão preparados e segundo porque estão conscientes de seus papéis. Então, dá para sair dessa situação? Dá. Mas a mulher precisa ter tudo isso que eu falei muito resumidamente na cabeça e coragem para mudar. Porque não se enganem, o homem agressor ele não muda, a não ser que ele tenha muito preparo psicológico, terapia e dinheiro para gastar, e eles não querem gastar com isso. E só quem é prejudicado é a mulher e é os filhos, que normalmente existem naquela relação. Então não deixem que os filhos de vocês, que os parentes de vocês achem isso normal. Para mim, uma das preocupações mais grandes que eu tinha, e eu tenho um filhinho de 5 anos, um homem, era, meu Deus, eu não quero que meu filho aprenda a repetir isso. Eu não quero ter uma filha e ela achar isso normal. Então, vocês precisam prestar atenção disso. Eu vou finalizar minha fala dizendo que eu estou sempre à disposição da gestão da prefeita Valmira, das secretarias. Amo falar desse tema. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que sofri violência doméstica. Tenho um orgulho imenso em dizer que eu saí dessa situação, que hoje eu estou muito bem, muito feliz, sem depender, sem ser controlada por homem nenhum. Meu filho está sendo muito bem criado, bem melhor que se eu estivesse dentro de uma casa apanhando como eu apanhei. E quero dizer para vocês que o meu orgulho maior é de fazer essa troca de experiência. Quem quiser pode me procurar na prefeitura. Meu escritório eu vou fazer logo aqui, viu, Maísa? Uma propaganda.